Ezequiel capítulo 37. A palavra vai nos falar assim que a mão do Senhor foi até o seu profeta chamado Ezequiel e levou ele pelo Espírito a um vale de ossos secos. Ou seja, a mão de Deus levou Ezequiel, movimentou o estado espiritual dele. Ou seja, muitas vezes a mão de Deus precisa nos mover espiritualmente. Para quê? A palavra diz assim que levou ele a um vale de ossos secos. E diz assim: o Senhor me fez ver um vale de ossos secos. Muitas vezes, para me enxergar a realidade que eu estou vivendo, muitas vezes para enxergar a realidade espiritual que eu estou vivendo, eu preciso de um movimentar da parte de Deus. Uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda hoje é que você precisa se permitir ser movimentado por Deus espiritualmente. Há quanto tempo você não tem um movimentar espiritual na sua vida? Você trata a parte física, mas muitas vezes tem coisas na sua vida que você só consegue enxergar, que você só consegue ver se você for movimentado espiritualmente por Deus a enxergar como está o seu estado espiritual. A palavra diz assim que quando Ezequiel é levado ao vale de ossos sequíssimos, Deus estava mostrando a Ezequiel a nação de Israel, que a nação de Israel estava separada, que a nação de Israel espiritualmente estava morta, e que quando nós falamos de osso, nós falamos de estrutura. Nós podemos dizer que a estrutura de Israel estava morta, estava em pedaços. E muitas vezes você pode estar se sentindo hoje assim, com a sua estrutura em pedaços, com a sua vida espiritual sem se movimentar, com a sua vida espiritual morta. Deus está te chamando no dia de hoje para permitir que Ele possa movimentar a sua vida espiritual, para que você venha enxergar o estado da sua estrutura diante de Deus hoje. A palavra diz assim que Ezequiel foi levado ao vale, ao ambiente de ossos secos. Ou seja, nem todo lugar que Deus te mostra, nem todo lugar que Deus te leva, ou todo ambiente, significa que Ele não está operando na sua vida. A palavra diz que o ambiente era de ossos secos, mas era Deus mostrando para Ezequiel como aos olhos de Deus espiritualmente estava a nação de Israel. Ou seja, muitas vezes aos teus olhos pode estar tudo bem, só que Deus quer mostrar aos seus olhos como Ele está vendo aos olhos dele, o estado espiritual que você se encontra, ou do ambiente que você se encontra. Muitas vezes você precisa ver, você precisa ser levado, você precisa ser movimentado para você perceber algumas coisas da sua vida que precisa ser reestruturado, movimentado. A palavra diz assim que Deus mostrou a Ezequiel e o vale de ossos secos, e a palavra diz que o Senhor fez assim, falou para Ezequiel: Ezequiel, anda. E o Senhor me fez andar ao redor. Ou seja, ele anda naquela estrutura óssea quebrada, morta, para enxergar o que a nação de Israel está vivendo diante dos olhos de Deus. Ou seja, Ezequiel está andando em um ambiente de ossos secos. Talvez você esteja vivendo isso, andando em uma estrutura seca, em uma estrutura sem revestimento. Porque quando nós não nos revestimos espiritualmente diante de Deus, nós ficamos secos, nós ficamos mortos. A palavra diz que Deus falou a Ezequiel, fez uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, você crê que esses ossos podem reviver? Ezequiel, como eu e você muitas vezes, disse assim: Senhor, tu sabes. Ele colocou a responsabilidade diante de Deus. A palavra diz que Deus falou assim: Ezequiel, então profetiza, manda estes ossos reviverem. E Ezequiel falou assim: segundo a palavra do Senhor, ossos secos voltem a ter vida, voltem a ter estrutura, voltem a ter revestimento.
A palavra diz que houve um vento e naquele momento o Espírito do Senhor começou a reviver a nação de Israel, como quem dizendo: olha, ainda que aos teus olhos esteja morto, ainda que aos teus olhos esteja sem estrutura, acredita na minha palavra, porque eu sou Deus ainda para reestruturar a sua vida. A palavra para você hoje é: ainda que você esteja sem estrutura, ainda que você esteja andando em um ambiente de mortandade, sem revestimento, crê no Senhor e na sua palavra e começa a profetizar na sua vida que você terá estrutura de novo, que segundo a palavra de Deus você vai ter revestimento de novo, e que segundo a palavra de Deus você vai ser movimentado pelo Espírito a ver o que você está vivendo, para que você se lembre de que nem você não está da maneira, da forma que Deus quer que você esteja. Deus estava mostrando para Ezequiel, para o profeta, que a nação de Israel não estava da forma que Deus queria, mas para que o profeta começasse a profetizar, ou seja, Deus tem que levantar alguém. Deus tem que levantar alguém para orar. Talvez Deus esteja te chamando hoje. Se posiciona. Começa a orar, porque eu quero que a estrutura volte para dentro da sua casa. Eu quero que a estrutura volte para dentro do seu ministério. Há quanto tempo a sua vida espiritual não se movimenta e continua a mesma coisa? Eu quero te mostrar coisas que você nunca viu. Eu quero te dar louvores, mensagens que você nunca pregou. Eu quero te mostrar o que homens nunca viram. Mas detalhe, só Ezequiel viu este vale, ou seja, nem tudo que Deus te mostra outras pessoas vão acreditar. Outras pessoas vão ver. Confia em Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Segue a página, curte este vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas por esta mensagem. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.